Bonitos para os olhos e perigosos para as mãos, os fogos de artifício provocam acidentes graves nesta época do ano e preocupam os médicos. Polícia Militar apreende cerca de 100 quilos de drogas em uma casa no Jardim Aeroporto, em Campinas. Comércio fica lotado no último sábado que antecede o Dia dos Namorados, mas muita gente ainda está indecisa sobre a escolha do presente. Exposição em Campinas convida o público para uma viagem por dentro de alguns órgãos do corpo. E no futebol, Ponte Preta tenta superar a pressão psicológica para enfrentar o Figueirense na casa do adversário. Agora no Band Cidade. Boa noite. A Polícia Militar apreendeu ontem à noite cerca de 100 quilos de drogas em uma casa no Jardim Aeroporto, em Campinas. Os PMs chegaram até o local depois de uma denúncia anônima. Foram encontrados cocaína, crack e maconha, além de insumos agrícolas utilizados para misturar aos entorpecentes e uma balança de precisão. Uma pessoa foi presa. Um produto muito utilizado nesta época do ano agita as festas juninas e, ao mesmo tempo, preocupa os médicos. Bonitos para os olhos e perigosos para as mãos, os fogos de artifício provocam acidentes graves e são responsáveis pelo aumento de traumas que chegam às emergências de todo o país. Queimaduras, ferimentos por estilhaço, fraturas e até amputação. Esses são os acidentes mais comuns na época das festas juninas, quando as pessoas soltam fogos de artifício. Os riscos de se queimar ou até mesmo perder um pedaço da mão são altos. Em alguns hospitais de Campinas, o número de pessoas que procuram atendimento depois de se ferirem com fogos pode triplicar nesta época do ano. Aumenta muito. Pela sazonalidade do tempo e pela época mesmo. O mês de junho é a época das festas juninas, né? Então, se você vê 1, 2 por semana, nessa época, quase que diariamente, você tem um paciente com um acidente por fogos de artifício. A maioria dos acidentes acontece porque as pessoas manipulam o produto de forma errada, a detonação é incorreta ou até mesmo porque não seguem as instruções do fabricante. Somente nesta loja, a procura pelos artefatos aumenta de 30% a 40% nos meses de junho e julho. A gerente confirma a necessidade de seguir as instruções que vêm com o produto. Todos os fogos que a gente vende, mesmo tendo as instruções na caixa, a gente explica, passa para o cliente os cuidados que ele tem que ter, entendeu? Para evitar qualquer acidente, depois ele voltar na loja e falar, ela não explicou, entendeu? A mercadoria, como que solta, tal, mas as instruções estão na lateral da caixa. Outras dicas podem ajudar na segurança. As pessoas devem dar preferência a artefatos que venham com base. Se o estouro não acontecer, não tente reaproveitar o material e nunca deixe as crianças soltarem fogos. Eles têm classificação que deve ser seguida. Mas se apesar das recomendações acontecer um acidente ou queimadura, o ideal é procurar ajuda médica imediatamente. O ideal é que não se coloque nada, né? O que a população normalmente coloca clara de ovo, pasta de dente, a folha de bananeira, coisas para tentar aliviar a dor e para proteger aquela hora, o que não é ideal. O ideal é que se isole com uma toalha de rosto, uma toalha de banho, o segmento que foi acometido pela queimadura ou pelo trauma, e o ideal é que se encaminhe ele para um lugar onde tenha atendimento específico, treinado para avaliar a extensão e a gravidade do que aconteceu. Uma massa de ar polar que vem do sul do país vai trazer frio para todo o estado de São Paulo. Neste domingo, o sol deve aparecer durante todo o dia, mas no início da noite, pancadas de chuva ainda estão previstas na região. As temperaturas ficam mais baixas, principalmente durante a noite e madrugada. Em Campinas e Mojimirim, os termômetros não passam dos 20 graus. Em Amparo e Atibaia, máxima de 19 graus. E os servidores federais ameaçam entrar em greve na próxima segunda-feira em todo o país. Os trabalhadores cobram do governo um reajuste de 22,08%, o que equivale à inflação acumulada e ao crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, desde 2010, quando foi negociado o último aumento. Dentre as categorias mais propensas a aderir à greve estão os professores e funcionários de universidades federais, os servidores dos ministérios e os funcionários do judiciário.
A declaração de nascido vivo entregue pelo hospital aos pais e responsáveis após o nascimento da criança passa a valer como documento em todo o território nacional. A partir de agora, o número de identificação da DN deverá constar na certidão de nascimento, que continua sendo obrigatória e gratuita. A decisão também deve melhorar a troca de informações entre os órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Os partidos políticos já estão autorizados a realizar as convenções já a partir deste domingo. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, as reuniões devem escolher os candidatos a prefeito, vice e vereadores que irão concorrer nas eleições de outubro deste ano. Apesar da propaganda só estar autorizada a partir do dia 6 de julho, a legislação permite que os pré-candidatos façam divulgação do nome com faixas e cartazes perto do local da convenção. E veja em instantes as novas regras dos planos de saúde e o movimento do comércio no último sábado que antecede o Dia dos Namorados.